O Via Justiça de hoje é sobre a Justiça Militar. Nossos convidados, o juiz de direito da primeira Auditoria Militar de Minas Gerais, Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, e o advogado Alexandre Marques de Miranda, presidente da Comissão de Direito Militar da OAB de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o livro A Justiça Militar e a Democracia, Controle Judicial da Atividade Policial, de autoria do Dr. Marcelo Adriano, e que está sendo lançado. O livro é editado pela editora De Plácido, daqui de Belo Horizonte. Dr. Marcelo, qual a grande mensagem do livro? A grande mensagem do livro, Carlos, trata de se estabelecer parâmetros para que a Justiça Militar Estadual seja dotada de maior legitimidade democrática. É uma justiça que foi criada no Brasil desde a década de 30, por autorização constitucional da Constituição de 1934, e que desde o seu momento inicial de criação até os dias atuais, ela é muito questionada e vem sofrendo aí ao longo do tempo alguns reveses. O trabalho é no sentido de dotá-la de maior legitimidade democrática e torná-la mais apta a receber competência criminal para processar e julgar os crimes mais graves que os policiais militares eventualmente praticarem no exercício da função. Doutor Alexandre, como a OAB vê a Justiça Militar? A Comissão de Direito Militar, que tem mais proximidade com a Justiça Militar, vê a Justiça Militar com excelentes olhos. Evidentemente, o livro do Dr. Marcelo abrange pontos importantes na evolução dessa justiça, mas até o dia de hoje, nós podemos dizer que a Justiça Militar vem atuando de forma brilhante. Que as mudanças propostas no livro do Dr. Marcelo podem trazer, realmente, como diz o Dr. Marcelo, uma visão diferenciada da sociedade em razão dessa justiça. E, assim, aumentando a competência da Justiça Militar para julgar esses crimes mais graves. Doutor Marcelo, esse livro é resultado da tese, né, que o senhor defendeu de doutorado no Departamento de Ciência Política do FMG. Quanto tempo demorou para a elaboração do livro? Entre os anos de 2010 e 2014 foram dedicados estudos para a elaboração do trabalho, e a tese foi defendida no ano de 2014. O que dizer sobre a Justiça Militar e a democracia? A Justiça Militar e a democracia, ela presta à Justiça Militar um serviço de fiscalização da atividade policial. Veja bem, nós temos uma polícia militarizada que presta um serviço de segurança pública, um policiamento preventivo, e que é preciso deixar claro, e o trabalho evidencia isso, o serviço que essa instituição, essa corporação militar presta, é um serviço de natureza civil. O serviço prestado pela Polícia Militar tem natureza civil a toda a sociedade. E a Justiça Militar, diante dessa ideia, ou na tônica dessa ideia, ela deve se abrir para toda a sociedade como prestadora de serviços a toda a sociedade, e não apenas a corporação militar. Doutor Alexandre, o doutor Marcelo disse que a Justiça Militar tem muitos questionamentos, né? Qual a imagem que a Justiça Militar tem perante a sociedade na visão da OAB, em termos desses questionamentos? Eu acho que o grande problema é que a sociedade em peso não conhece efetivamente o trabalho da Justiça Militar, que é um trabalho que ocorre de forma muito séria, muito célere, inclusive. Então, por desconhecimento, às vezes a sociedade entende que a Justiça Militar é uma justiça corporativista, o que na prática não existe, não acontece. Talvez, nesse ponto, é que esse empoderamento do juiz civil traga para a sociedade uma visão diferenciada e permita à Justiça Militar ocupar o lugar que merece no conceito do cidadão comum. O senhor vem defendendo o que o senhor chama de empoderamento civil da Justiça Militar. Em que consiste esse empoderamento? O empoderamento do magistrado ou da magistratura civil da Justiça Militar é o cerne da tese por mim defendida.
em sendo a função de policiamento desempenhada pela Polícia Militar uma função eminentemente civil, praticada perante a sociedade civil, é necessário que quando o integrante da Polícia Militar, quando ele pratica eventualmente algum crime, ele seja julgado por uma autoridade, prevalentemente uma autoridade civil. Esse empoderamento, Carlos, ele já vem ocorrendo e no trabalho nós desenvolvemos ideias através da análise de várias leis que entraram em vigor há mais de 20 anos. A primeira delas é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Posteriormente vieram a Lei 9299, que retirou a competência da Justiça Militar do homicídio para o Tribunal do Júri. Posteriormente a Lei de Tortura, que ao instituir o crime de tortura contemplou o juízo civil. E, por fim, a Emenda Constitucional 45, que empoderou o magistrado civil da Justiça Militar Estadual de forma consciente, foi essa a vontade do legislador, porque ele criou a seguinte ideia: se o crime foi praticado contra civil, o juiz togado, o juiz de direito da Justiça Militar, há que julgá-lo singularmente, e não mais o Conselho de Justiça, composto pelo juiz togado, que é civil, e por 4 militares. E o que o senhor está defendendo exatamente em relação, por exemplo, ao júri? Sim. O senhor acha que o júri deve voltar para a Justiça Militar? A ideia do empoderamento implica em dotar o órgão jurisdicional da Justiça Militar de maior legitimidade e participação do juiz civil para que haja maior representação da sociedade. Aí sim seria possível a todos nós, sim, dar a competência do juiz de direito, ao juiz togado, para processar e julgar o crime de tortura, ou convocar o tribunal do júri na primeira instância da Justiça Militar. Como que a OAB vê isso, doutor Alexandre? A OAB vê isso com bons olhos. Entende que seria excepcional esse tipo de fato, de acontecimento, uma vez que nós temos que entender o seguinte: da mesma forma que existe a Lei Maria da Penha, em que nós temos juízes especializados para julgar esse determinado crime, que nós temos um agente diferenciado, o militar é um agente diferente do normal. A conduta dele durante o trabalho, como ele tem que agir no exercício da sua função e os embates que ele é obrigado a enfrentar são diferentes. Então, ter um juiz especializado para julgar as condutas que porventura se amoldem a um crime durante o serviço do militar seria, em termos de justiça, o perfeito. Mas voltar o júri para a Justiça Militar não seria um retrocesso no conceito? A proposta é diferente, porque antigamente, quando se falava em júri na Justiça Militar, o conceito do julgamento do homicídio era diferente do que é no Tribunal do Júri comum. No Tribunal do Júri nós temos um conselho de sentença formado por cidadãos civis. Quando se julgava antigamente um homicídio na Justiça Militar, se julgava com um conselho de sentença normal, formado por militares. A ideia do Dr. Marcelo, que ele traz no livro dele, é exatamente de trazer o julgamento, a competência do julgamento para o juiz togado, para o juiz de direito, mas com a lei que hoje da forma que é feito hoje no júri, na Justiça Comum. Seria convocado o Tribunal do Júri para ser instalado na primeira instância da Justiça Militar. É o mesmo Tribunal do Júri, só que na Justiça Militar. E como definir a importância disso? O porquê disso? O porquê disso é um chamado à realização de uma justiça participativa dos cidadãos. Posto que o trabalho, o serviço da Polícia Militar é prestado a toda a sociedade, quando esse policial militar há que ser responsabilizado pela prática de crimes em atuação policial, é necessário que esse órgão jurisdicional seja dotado da necessária legitimidade. A ideia é essa. Eu acho até que, mais uma vez, a questão de ser um juízo que entende o funcionamento da Polícia Militar. O próprio jurado civil que passar a atuar eventualmente em júris na Justiça Militar, ele vai ter um contato mais próximo com a corporação, com o funcionamento, com o dia a dia da Polícia Militar. E vai poder entender com mais facilidade os dramas, as dificuldades, aquele momento efetivo que acabou culminando com a prática infracional. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça de hoje sobre a justiça militar e a democracia, o controle judicial da atividade policial. Participam do programa o juiz da primeira Auditoria Militar de Minas Gerais, Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, e o advogado Alexandre Marques de Miranda, presidente da Comissão de Direito Militar da OAB de Minas. Doutor Marcelo, o senhor defende uma justiça militar mais aperfeiçoada. Em que consiste este aperfeiçoamento? Sim. A Justiça Militar Estadual ela existe em todos os estados da Federação Brasileira na primeira instância. E ela atualmente é constituída pelo juiz de direito, que funciona como um órgão singular, e pelo Conselho de Justiça, composto por esse mesmo juiz de direito e por 4 oficiais da corporação militar estadual. E na segunda instância, em 3 estados brasileiros, ela é dotada, em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, ela tem uma instância específica, um tribunal específico, um tribunal de justiça militar. Nos outros 24 estados da federação, incluindo aí o Distrito Federal, a segunda instância, os processos são julgados no Tribunal de Justiça. Esse aperfeiçoamento implica em mudar ou reestruturar a justiça militar de tal forma que ela adquira maior legitimidade e tenha melhores condições de receber competência e merecer, com certeza, cada vez mais o crédito da sociedade para julgar com imparcialidade, com celeridade, com eficiência, os crimes praticados por policiais militares, que não são crimes comuns. O policial militar ele é um agente que atua em nome do Estado, em nome da lei, ele é individualizado através do uniforme, do fardamento, usa armamento e detém autoridade estatal. Então, qualquer transgressão à norma penal praticada por ele é uma transgressão, um crime qualificado. Tem um poder de lesividade social mais elevado do que a criminalidade comum. Doutor Alexandre, quando o doutor Marcelo fala nessa conquista de uma maior legitimidade pela justiça militar, como que a OAB vê que deva ser essa conquista? Qual é a legitimidade que o senhor acha que deve ser ainda conquistada pela justiça militar? Bom, eu já tive o prazer de ler a tese do doutor Marcelo e o cerne da tese dele é exatamente o aumento do número de juízes civis na segunda instância da justiça militar, trazendo assim uma legitimidade, eu diria até mais para que a sociedade enxergue de forma diferente a justiça militar. No nosso entendimento, com todo o respeito que nós temos aos juízes militares que compõem aquela casa e que nós temos acompanhado o trabalho que vem sendo feito, nós sabemos da lisura, da transparência e da atuação legítima que esses juízes militares têm tido naquela casa. O que nos parece é que perante a sociedade, a existência desse tribunal com esta composição pode vender uma imagem que não é a real e que acaba trazendo prejuízos à visão da justiça militar. Doutor Marcelo, por que são necessárias mudanças drásticas no tribunal militar, como o senhor afirma? Veja bem, as mudanças propostas seriam basicamente o que a lei estabelece hoje, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no seu artigo 18, parágrafo único, e a Lei de Organização Judiciária em Minas Gerais e em todos os estados em que há Tribunal de Justiça Militar Estadual, é que deva haver a prevalência do número de juízes militares sobre os juízes civis. A minha proposta é exatamente o oposto, para que haja a prevalência do número de juízes civis sobre o número de juízes militares. E por que isso? O empoderamento da magistratura civil é em razão da função de policiamento civil desempenhada pela polícia militar. Mas o senhor acha que os tribunais militares devam ser extintos? Não entendo que eles devam ser extintos, mas vale ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2013, elaborou um grupo de trabalho que trabalhou por 1 ano e 10 meses, tendo emitido um relatório em dezembro do ano de 2014. E esse grupo de trabalho propõe a extinção, a pura e simples extinção dos tribunais de justiça militares estaduais. A minha proposta é pela manutenção dessa estrutura com o devido aprimoramento. O argumento, Carlos, do CNJ, do grupo de trabalho do CNJ, é um argumento
relativo ao número de processos dessas cortes, que seria muito pequeno. Enquanto no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, no ano de 2012, cada juiz recebeu 177 processos, o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul recebeu 56 processos, um Tribunal de Justiça Comum Estadual, no mesmo ano, cada juiz recebeu um número de 1.118 processos. Portanto, mais de 6 vezes mais o número de juízes, o número de processos da Corte Castrense Estadual em Minas Gerais. O argumento deles é de que essa estrutura não tem serviço suficiente e, portanto, é subutilizada. A minha proposta visa simplesmente ampliar a competência para que ela possa ser melhor utilizada e assim servir melhor à sociedade, preservando, evidentemente, os tribunais. Como que a OAB vê a ideia, doutor Alexandre, de extinção dos tribunais militares? A OAB é veementemente contra a extinção dos tribunais militares. Primeiro, porque, como disse anteriormente, trata-se de uma justiça especializada. E o que nós vemos normalmente o nosso legislador fazendo é especializar cada vez mais as justiças, para que sejam dadas respostas adequadas à sociedade. A ideia de aumento de competência nos agrada muito mais, não só pelo conhecimento do dia a dia do policial militar, como já disse anteriormente, por parte dos magistrados, como pela celeridade que acaba abarcando esses processos. A gente hoje vive um momento na justiça de dificuldade, de muitos processos, como diz o doutor Marcelo, são mais de 1.000 processos para cada juiz por ano. E apesar do número elevado, os juízes ficam em situação de dificuldade para julgar tudo isso. E na justiça militar nós teríamos condição de atender melhor a sociedade. Aos que defendem a ideia do fim da justiça militar, como é que o senhor responde a essa defesa? Muito equivocadamente, a justiça militar, principalmente a estadual, ela é tida na sociedade e é também tratada pela corporação militar como um assunto dos militares. Ao passo que, na verdade, o que se discute, o que se decide no âmbito da justiça militar estadual diz respeito a todos nós. Porque o que se coíbe lá, o processo e o julgamento do crime praticado pelo policial, diz respeito à situação do cidadão que se viu, que viu os seus direitos serem simplesmente usurpados ou desobedecidos por um policial de más práticas, o que evidentemente é exceção. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça, a Justiça Militar e a Democracia. O controle judicial da atividade policial. Participando do programa, o juiz de direito da primeira Auditoria Militar de Minas Gerais, Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, e o advogado Alexandre Marques de Miranda, presidente da Comissão de Direito Militar da OAB de Minas. Doutor Marcelo, o que dizer sobre a violência de Estado e a atividade policial? No que se refere à violência de Estado, o Estado moderno chamou para si o monopólio do uso legítimo da força, né? Em poucas situações ele vai permitir ao particular fazer o uso da força e agir assim propriamente com violência, no caso da legítima defesa, na seara criminal, ou o desforço imediato no âmbito do direito civil. O Estado chamou para si o monopólio do uso legítimo da força e a polícia, internamente, é a instituição que vai fazer esse uso legítimo da força. Agora, esse uso legítimo da força há que ser exercido e exercitado com parâmetros e balizas legais e constitucionais. Daí a importância da Justiça Militar Estadual, porque ela é quem vai avaliar no processo criminal da Justiça Militar se essa atuação foi legítima ou não, ou se constituiu um crime e lesou direitos aí do cidadão ou da sociedade como um todo. Doutor Alexandre, e o que dizer sobre a violência social e a atividade policial? Então, Carlos, na verdade o que acontece é o seguinte, o militar ele vive uma situação extraordinária, diferente de nós, cidadãos comuns. O militar, quando no exercício da sua função, se deparando com um indivíduo que está ali na prática de uma infração penal, que o recebe às vezes também com violência,
se vê em uma situação de falta de opção. Ele precisa defender a sociedade e até às vezes a si próprio. E acaba sendo obrigado a usar também a força. Claro que moderadamente, de forma adequada. É importante lembrar o seguinte, Carlos, o militar é o único cidadão que não consegue fugir do flagrante. Se nós eventualmente nos envolvermos numa situação de crime, nós teríamos a oportunidade de fugir do flagrante e depois nos apresentar. O militar não, ele é preso pelo colega dele de viatura. O companheiro dele lhe dá a voz de prisão, encaminha a autoridade policial, judiciária, militar e é lavrado o APF. Então, por isso é que nós precisamos de uma justiça especializada, para que entenda a situação fática que aquele militar se envolveu e que possa avaliar se o caso é de prisão cautelar ou não, como é que seria esse julgamento, analisar os fatos, levando em consideração o dia a dia e aquela situação em que o militar se envolveu na defesa da sociedade. Só em tese, doutor Menacho, no caso, por exemplo, de extinção do Tribunal Militar, como que ficaria a Justiça Militar? Caso sejam extintos os tribunais de justiça militares estaduais em Minas, São Paulo e no Rio Grande do Sul, a primeira instância ficaria preservada e os recursos das decisões por ela proferidas seriam encaminhados para os tribunais de justiça estaduais. Entendo aí que haveria uma perda do princípio da especialidade, né? A manutenção da justiça militar nas duas instâncias, eu acho que tem que ser considerado, sobretudo, pelo princípio da especialidade. O que dizer, doutor Alexandre, sobre segurança pública e militarização da polícia? Eu pergunto isso porque há quem defenda a tese do fim da militarização da polícia. Eu não consigo ver uma situação que realmente funcione no policiamento ostensivo, senão por um órgão militar. Basta o senhor imaginar que as guardas municipais quase funcionam como um órgão militar. Também estão uniformizadas, identificadas e têm ali um código de ética próprio, uma conduta adequada. O militarismo é importante porque o militar ele funciona por hierarquia e disciplina. Então, determinado a uma determinada guarnição, o seu turno de serviço, aonde ele tem que ir, como deve patrulhar, aquilo vai acontecer por uma questão de gestão, de hierarquia e disciplina e pelos crimes possíveis. Se o militar que está determinado está num determinado ponto de policiamento lá não está, ele pratica o crime de abandono de posto. Então essa garantia para a sociedade é importante. Sim. Doutor Marcelo, estamos chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais. Sim, a militarização da polícia, só pegando um gancho no que ele falou, é pressuposto do meu trabalho. De fato, entendo que a militarização da polícia é algo necessário para a sua estrutura e para o seu funcionamento, mas o que não se pode perder de vista é que o serviço que ela presta tem natureza civil. Daí a ideia do empoderamento da magistratura civil e daí a ideia de uma melhor inserção da justiça militar estadual no contexto da nossa democracia. A ideia é uma ideia que abrange alterações legislativas no âmbito estadual e no âmbito federal, posto que trata da competência de um órgão jurisdicional e até mesmo constitucionais. É uma empreitada muito grande, com certeza, mas nem por isso nós deveremos deixar de lançar vistas sobre esse tema que é fundamental para a nossa democracia, a atuação policial. Considerações finais do senhor, doutor Alexandre. Carlos, agradecendo o convite para estar aqui hoje acompanhando essa entrevista e dizendo que a Comissão de Direito Militar vê com muito bons olhos o trabalho do doutor Marcelo Menacho, entende que seria para a sociedade um ganho imenso que estes crimes fossem de competência da Justiça Militar, não só o crime de homicídio em serviço, mas a própria tortura, o próprio abuso de autoridade. Pelo que conhecemos da Justiça Militar, a seriedade que a Justiça Militar atua e trabalha, sendo também, no nosso entendimento, que as alterações que seriam necessárias para que esses crimes viessem para a competência da Justiça Militar devem ser analisadas de uma forma mais extensiva pelo Legislativo. Muito obrigado aos senhores pelas participações. Lembrando que a Magis está sorteando o livro do Dr. Menacho. Inscreva-se no site que aparece aí no seu vídeo. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros.
Até o nosso próximo encontro.